dia, boa tarde, boa noite. Quero compartilhar uma mensagem com vocês, muito conhecida aqui, Mateus 14, 31 e 32, fala sobre Pedro lá, né? Que ele pediu para Jesus, se fosse Jesus, que ele fosse sobre as águas, que ele andasse sobre as águas. E Jesus disse, né? Vem. E ele foi, ele estava indo no meio da tempestade, mas a palavra vai dizer que ele olhou para o vento, para o problema lá e afundou. Mas ele pediu, Senhor, ajude-me. E a palavra diz o que no 31? E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse, homem de pouca fé. E às vezes a gente tem esse colapso de fé, né? Às vezes entra numa batalha com muita fé e conforme vai demorando para alcançar a bênção, a gente acaba afundando. E aí tem um grande segredo para nós. Senhor, ajude-me. Não pedir ajuda para os outros, como José, lembra de José lá em Gênesis 40? Que ele disse para o copeiro lá depois da revelação do sonho, quando tudo te ir bem perante Faraó, lembra-te de mim. 2 anos lembrou. 2 anos demorou para receber a bênção. Mas a palavra está dizendo que o quê? Quando ele pediu ajuda, Jesus disse o quê? A palavra diz, imediatamente Jesus estendeu a mão. Então quando você precisar de algo, peça para Jesus. E imediatamente ele vai te ajudar. E o mais surpreendente, o mais tremendo de tudo que entra na revelação da palavra de hoje, no 32, e subiram juntos para o barco, e cessou o vento, a tempestade. Então, você consegue entender no 32 que o quê? Que Jesus estendeu a mão no meio da tempestade para Pedro. Pedro se levantou, ele tinha afundado, ele se levantou, e daí o quê? Continuaram caminhando. Algo que parecia impossível aos olhos dos homens, Pedro fez junto com Jesus. Caminhou. Por um momento ele afundou, mas Jesus deu a mão, ele submergiu, continuou caminhando, subiu no barco e depois a tempestade cessou. Então quer dizer o quê? Que independente se no meio da tempestade você começar a afundar, Senhor, ajude-me, e imediatamente, e você vai chegar no final, lá no final, vencedor. Por quê? Porque Jesus estendeu a mão para você e esse é o segredo de tudo. Não peça para os homens. José esperou 2 anos pelo copeiro lembrar dele. Este homem aqui, Pedro, imediatamente ele pediu socorro para Jesus e imediatamente Jesus deu a mão para ele. Então se você está precisando de um socorro, está passando por uma forte tempestade hoje, peça, Senhor, ajude-me, salve-me, e imediatamente Jesus vai estender a mão, vai te salvar e você vai continuar andando sobre as águas. Que isso quer dizer o quê? Você vai conquistar o impossível que parecia para muitos, mas para Jesus era só questão de tempo. Ele só queria ouvir a tua voz pedindo, ajude-me. E se você está querendo algo hoje impossível aos olhos humanos, saiba que Jesus imediatamente quer te socorrer, quer te levantar e fazer essa tempestade parar em nome de Jesus. Amém.